NBR 7181, análise granulométrica. Neste vídeo, iremos tratar do ensaio de análise granulométrica, segundo a norma brasileira NBR 7181, ABNT 2016, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para a execução deste ensaio, todas as determinações de massa serão realizadas em balança com capacidade nominal, resolução e sensibilidade compatíveis com a massa a ser pesada. Deve-se partir da amostra preparada de acordo com a ABNT NBR 6457. Este material deve ser pesado, obtendo a quantidade total do material, anotando como MT. Passa-se este material na peneira de 2,0 mm, tomando-se a precaução de desmanchar no almofariz todos os torrões eventualmente existentes, de modo a assegurar a retenção na peneira somente dos grãos maiores que a abertura da malha. Do material passado na peneira de 2,0 mm, toma-se cerca de 100 gramas para 3 determinações da umidade higroscópica, W, levando para secar em estufa com temperatura entre 105 graus Celsius e 110 graus Celsius, até constância de massa, de acordo com a ABNT NBR 6457. Ainda do material passado na peneira de 2,0 mm, pesa-se cerca de 120 gramas e anota-se como MW. Este material será submetido à etapa de sedimentação. No material assim obtido, são acrescentados 125 cm³ de defloculante, sendo uma solução de hexametafosfato de sódio com a concentração de 45,7 gramas do sal por 1000 cm³ de solução. Mistura-se a solução no material até que se possa garantir que todo o material fique imerso e manter em repouso por no mínimo 12 horas. Após as 12 horas de repouso, deve-se verter a mistura no copo de dispersão, removendo com água destilada, com auxílio da bisnaga, o material aderido ao becker, de modo que a solução fique a cerca de 5 centímetros da borda do copo, e leva-se o mesmo para a ação do aparelho dispersor durante aproximadamente 15 minutos. Solos que contenham grãos suscetíveis de sofrerem quebra devem ser dispersos em um intervalo de tempo menor. Passados os 15 minutos, transfere-se o material para a proveta, utilizando água destilada com auxílio da bisnaga. Adiciona-se água destilada até atingir aproximadamente 1000 cm³ da proveta. Em seguida, tampa-se a boca da proveta com uma das mãos a fim de executar movimentos enérgicos de rotação durante 1 minuto, pelos quais a boca da proveta passe de cima para baixo e vice-versa. Após a agitação, coloca-se a proveta sobre a bancada e mergulha-se cuidadosamente o densímetro na dispersão. Em seguida, são realizadas as leituras do densímetro, correspondentes aos tempos de sedimentação de 30 segundos, 1 minuto e 2 minutos. Retira-se lenta e cuidadosamente o densímetro da dispersão, insere-se o termômetro e realiza-se uma leitura de temperatura com resolução de 0,1 graus Celsius, que irá corresponder para as 3 leituras realizadas no densímetro. Fazer as leituras subsequentes a 4 minutos, 8 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas e 24 horas, a contar do início da sedimentação. Após cada leitura, medir a temperatura com resolução de 0,1 graus Celsius. Cerca de 15 segundos a 20 segundos antes de cada leitura, mergulhar lenta e cuidadosamente o densímetro na dispersão. Todas as leituras devem ser feitas na parte superior do menisco, após o densímetro ter ficado em equilíbrio. Assim que uma dada leitura for efetuada, retirar o densímetro da dispersão e colocá-lo em uma proveta com água limpa, à mesma temperatura da dispersão.
Realizada a última leitura, verte-se o material da proveta na peneira de 0,075 mm, proceder à remoção com água de todo o material que tem aderido às suas paredes e efetuar a lavagem do material na peneira mencionada, empregando-se água potável a baixa pressão, a fim de eliminar qualquer material que venha a ser menor do que a malha da peneira utilizada. Após a lavagem, o material retido na peneira de 0,075 mm deve ser colocado em um recipiente, retirado o excesso de água e reservado. Feito isso, o material retido na peneira de 2,0 mm é transferido para a mesma e lavado em água potável a baixa pressão, a fim de eliminar o material fino aderente. Após a lavagem, o material retido na peneira de 2,0 mm é colocado em um recipiente, retirado o excesso de água e em seguida é reservado. Os materiais lavados e reservados são levados para secar em estufa, com temperatura entre 105 graus Celsius e 110 graus Celsius, até constância de massa. O material lavado na peneira de 2,0 mm e seco em estufa é usado no peneiramento grosso. Já o material lavado na peneira de 0,075 mm e seco em estufa é usado no peneiramento fino. Para a determinação do teor de umidade, de acordo com a ABNT-NBR 6457, deve-se, após retirar as amostras da estufa, colocá-las no dessecador, de modo a evitar trocas de umidade com o meio. Quando as cápsulas estiverem em temperatura ambiente, pesar as cápsulas. Para a realização do peneiramento grosso, pesa-se o material retido na peneira de 2,0 mm, lavado e seco em estufa e anota-se como mg. Em seguida, monta-se um conjunto de peneiras, sendo estas de 50 mm, 38 mm, 25 mm, 19 mm, 9,5 mm, 4,8 mm e 2 mm para o peneiramento grosso e um conjunto de peneiras, sendo estas de 1,2 mm, 0,6 mm, 0,42 mm, 0,25 mm, 0,15 mm e 0,075 mm para o peneiramento fino. Os materiais separados para estes procedimentos, já em temperatura ambiente, são colocados em seus respectivos conjuntos de peneiras e levados para o agitador mecânico. Após o peneiramento, se faz necessária a determinação da massa do material retido em cada uma das malhas dos conjuntos de peneiras, anota-se como MR. Nesta etapa, deve-se atentar para não haver perda de material. Deve-se ter o cuidado de escovar a malha pelo fundo da peneira, de modo a garantir a retirada de todo o material que fica retido.
Agora, para o desenvolvimento dos resultados do ensaio executado neste vídeo, deve-se calcular a massa total da amostra seca, utilizando a equação a seguir, onde ms é a massa total da amostra seca em gramas, mt é a massa da amostra seca em temperatura ambiente em gramas, mg é a massa do material seco retido na peneira de 2,0 mm em gramas, W é a umidade higroscópica do material passado na peneira de 2,0 mm em porcentagem. Sendo então, ms é igual a 7.526,13 gramas. Deve-se também calcular as porcentagens de materiais que passam nas peneiras de 50 mm, 38 mm, 25 mm, 19 mm, 9,5 mm, 4,8 mm e 2,0 mm, utilizando a seguinte equação, onde QG é a porcentagem de material passado em cada peneira, ms é a massa total da amostra seca em gramas, mr é a massa do material retido acumulado em cada peneira em gramas. Esses resultados são expressos na seguinte tabela. Calcular ainda as porcentagens de materiais que passam nas peneiras de 1,2 mm, 0,6 mm, 0,42 mm, 0,25 mm, 0,15 mm e 0,075 mm, utilizando-se a equação a seguir, onde QF é a porcentagem do material passado em cada peneira. MW é a massa do material úmido submetido à sedimentação em gramas. MR é a massa do material retido acumulado em cada peneira em gramas. W é a umidade higroscópica do material passado na peneira de 2,0 mm em porcentagem. N é a porcentagem de material que passa na peneira de 2,0 mm. Esses resultados são expressos na seguinte tabela. Deve-se ainda calcular as porcentagens correspondentes a cada leitura do densímetro referidas à massa total da amostra, utilizando a seguinte equação, onde QS é a porcentagem de solo em suspensão no instante da leitura do densímetro. N é a porcentagem de material que passa na peneira de 2,0 mm. ρS é a massa específica dos grãos do solo em grama por centímetro cúbico. ρMD é a massa específica do meio dispersor na temperatura de calibração do densímetro 20 graus Celsius em grama por centímetro cúbico. V é o volume da proveta, igual a 1.000 centímetros cúbicos. ρWC é a massa específica da água na temperatura de calibração do densímetro 20 graus Celsius, utilizando o valor de 1 grama por centímetro cúbico. L é a leitura do densímetro na suspensão. LD é a leitura do densímetro no meio dispersor na mesma temperatura da suspensão. MW é a massa do material úmido submetido à sedimentação em gramas. W é a umidade higroscópica do material passado na peneira de 2,0 mm em porcentagem. Esses resultados são expressos na seguinte tabela. Calcular o diâmetro máximo das partículas em suspensão no momento de cada leitura do densímetro utilizando a seguinte equação, lei de Stokes, onde D é o diâmetro máximo das partículas em milímetros. μ é o coeficiente de viscosidade do meio dispersor à temperatura de ensaio em grama segundo por centímetro quadrado.
ρS é a massa específica dos grãos do solo em grama por centímetro cúbico. ρMD é a massa específica do meio dispersor à temperatura de ensaio em grama por centímetro cúbico. Z é a altura de queda das partículas com resolução de 0,1 centímetro, correspondente à leitura do densímetro em centímetros. T é o tempo de sedimentação em segundos. Para efeitos de cálculo, considerar ρMD igual a 1 grama por centímetro cúbico. Esses resultados são expressos na seguinte tabela. O resultado é apresentado graficamente, dispondo-se na abscissa os diâmetros das partículas em escala logarítmica e na ordenada as porcentagens das partículas passantes referentes aos diâmetros considerados em escala aritmética.